Esse Evangelho que nos ensina, em todos os momentos, onde buscarmos respostas para os grandes problemas da nossa própria existência ou daqueles aos quais nós amamos. Hoje, a nossa preleção chama-se A Coragem da Fé. É baseada no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocar a candeia embaixo do alqueire. A candeia era um pequeno objeto onde se colocava um lume para iluminar as casas. Mas, ao longo desse Evangelho, desse capítulo 24, Jesus vai nos falar sobre a coragem da fé. O importante para nós é nos perguntarmos agora: o que me leva a buscar a espiritualidade? O que me leva a procurar o auxílio da espiritualidade, da religião, de Jesus? Qual é a dor que está em mim? Qual é o sofrimento que eu carrego? Quais são as minhas necessidades? O que me diz o meu coração? Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos começando a entender que há algo dentro de nós que sequer nos damos conta no nosso dia a dia, tão corrido, tão desesperado, cheio de problemas, que faz parte, sim, da nossa vida. Nós carregamos uma pequena semente, a semente da fé, que Jesus nos fala semelhante a um grão de mostarda. Portanto, a fé, meus queridos amigos, meus irmãos, ela é natural em nós, ela é um fenômeno pertinente, pertence a todos nós que pensamos. Todos nós que pensamos carregamos essa partícula de fé. E ela, portanto, sendo natural, ela vai se manifestar em nós de forma inconsciente, sem que nós possamos perceber, sem que nós nos demos conta. Essa fé inconsciente em nós, ela se manifesta nas mais diversas situações, nas mais diversas dificuldades existenciais da nossa vida. Não nos damos conta disso. Quando nós nos deixamos conduzir no dia a dia, sem nenhuma preocupação, em todos os instantes da nossa existência, estamos demonstrando uma tática, estamos demonstrando que nós temos fé na vida, estamos demonstrando que nós temos fé nas pessoas e que também temos fé em todas as coisas. Mas até onde vai essa nossa fé? O quanto ela já é enraizada em nós? Porque há momentos em que nós duvidamos que temos essa fé, principalmente em momentos de grandes dificuldade. Porque quando a fé ela se faz necessária para nós raciocinarmos sobre a mesma, racionalizar sobre a mesma, parece que ela foge de nós, parece que ela se esvai por entre os nossos dedos, parece que ela vai se transformando em algo que não nos alivia, mas sim nos incomoda. Ela procura trazer em nós, na nossa consciência, para o nosso comportamento, uma grande dificuldade. A fé, ela vai trazer dúvidas para nós, ela vai trazer conflitos para nós, ela vai tentar nos mostrar que diante das grandes dificuldades, nós titubeamos e fraquejamos. Aquela fé que se mantém firme e constante no nosso dia a dia, onde nós já acreditamos que somos sim fiéis seguidores de Jesus, surge uma grande dificuldade e nós nos deparamos com a nossa extrema fragilidade na nossa fé. A nossa fé, portanto, ela precisa ter princípios, ela precisa ser adquirida com conhecimento, porque um tem muita fé e o outro nem tanto, porque a fé parece ser natural e em mim ela fraqueja o tempo todo. São perguntas que nós fazemos, são questionamentos que nós fazemos, mas precisamos agradecer porque já estamos nos perguntando qual é a fé que eu carrego, qual é a fé que está em mim. É uma fé frágil ou já é uma fé vigorosa? Uma fé na qual, por mais que me aconteçam coisas que eu considero extremamente prejudiciais, a minha fé, não nos homens, a minha fé
no Pai, em Deus, permanece firme. Porque ao tomar conhecimento da doutrina de Jesus e aprendendo que o Mestre nos diz que o Pai é o amor, e o amor vige em todo o universo, não pode emanar do Pai algo que seja ruim para mim. E esse momento é o princípio da minha fé. Se tudo aquilo que eu estou passando não emana do Pai, portanto a minha fé nesse Pai não pode fraquejar, não deve fraquejar. Eu preciso compreender o momento que eu estou vivenciando e buscar as causas na minha própria existência, na minha própria vida. Racionalizar a fé, pensar sobre a fé. E tanto o homem quanto a mulher necessitam da fé, sob o influxo da razão. A fé, quando ela não está amparada, baseada na razão, ela é fraca. Ela desmorona facilmente. Porque a razão é necessária para nós conseguirmos a nossa harmonia íntima. Enquanto eu não tenho harmonia íntima, enquanto eu não compreendo o meu propósito de vida, a minha fé é frágil. Portanto, para entendermos, para avançarmos com segurança, para promovermos o nosso próprio progresso, assim como o progresso da humanidade, é necessário nós entendermos como se manifesta a fé em nós a cada dia, a cada momento, a cada dificuldade. Que a fé, quando está tudo a mil maravilhas, é muito fácil acreditarmos em Deus, é muito fácil agradecermos a Jesus, é muito fácil orarmos aos céus. Mas quando se apresentam as grandes dificuldades, é nesse momento que ela precisa mostrar a raiz que já está dentro de mim. Quando Jesus nos disse que quando nós confessássemos que somos seus seguidores diante dos homens, olha a dificuldade. Mostrar que temos fé em Jesus, no seu evangelho, diante dos homens, diante das ameaças dos homens, diante da zombaria dos homens, diante da perseguição dos homens. Quando nós não recuássemos, assim como não recuaram os apóstolos, assim como não recuou o próprio Mestre, mostrando que tinha sim fé no Pai. Torturado, crucificado, vilipendiado, e não abriu mão da sua fé no Pai. Jesus é o grande exemplo da fé. O Mestre nos diz que nesse momento que nós demonstrarmos a nossa fé, Ele também demonstrará a sua fé em nós e a confessará ao Pai que está nos céus. Jesus está nos dando o aval de que Ele tem fé em nós. Mas para que nós possamos corresponder a essa fé que o Mestre tem em nós, nós precisamos fazer o mesmo que Ele faz. Não apenas ter uma fé volátil, uma fé que se manifesta através da voz, uma fé que se manifesta apenas nos momentos felizes. Confessar ser seguidor do Cristo é um ato de fé e de coragem. É preciso coragem. Mas não basta apenas confessar, é preciso praticar o que Ele nos ensinou. O Mestre nos diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O Mestre diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O Mestre diz: eu me vou preparar outras moradas na casa do meu Pai. Demonstração de fé em nós, homens frágeis, voláteis, ainda inconstantes e desequilibrados. Mas a fé do Mestre é a fé no futuro de cada um de nós. Por mais que nós nos consideremos os mais imperfeitos dos homens ou das mulheres, o Mestre não perde a fé em nós, porque Ele sabe que no futuro nós iremos trabalhar lado a lado com o mesmo, na sua seara de amor. O Mestre olha para o futuro de cada um de nós, porque Ele nos diz que precisamos renascer de novo. É necessário que renasça para poder entender o que eu estou dizendo. É preciso que renasça na sua fé, aquela fé que já foi frágil, aquela fé que já foi hipócrita, aquela fé que já foi falsa, aquela fé
que dizias ter em mim, e mataste, vilipendiaste, ultrajaste, não deste de comer a quem tem fome, não cobriste a quem tem frio, humilhaste, essa fé não me serve. Esse é o Mestre. O Mestre tem fé em nós, quando diz para nós, é necessário nascer de novo. Acabar com o homem velho em você e transformar-se em um homem novo. Vede Saulo, que se tornou Paulo, e vejam outros irmãos que também se representam a fé em nós, a fé que existe em nós. Não duvidem, todos nós temos essa semente de fé dentro de nós. Cabe a nós cultivá-la nos momentos mais difíceis, porque são nesses momentos em que nós ficamos fortes, em que nós ficamos determinados, corajosos para compreender que não basta levantar os olhos ao céu e clamar pelo Pai. É necessário entrarmos em ação com a nossa fé. Não podemos nos envergonhar de Jesus. Não podemos nos envergonhar do seu Evangelho. Allan Kardec, aquele codificador da nossa doutrina espírita, alicerçado na fé raciocinada, na fé analítica, na fé que questiona, na fé que pensa e pondera, perguntou aos espíritos imortais, com persistência. Se ele não tivesse fé no seu quesito racional, nós não estaríamos aqui conversando sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, sob um olhar de fé raciocinada. Nós estaríamos dentro de uma fé fanática, uma fé cega, uma fé que leva ao grande desequilíbrio do próprio espírito encarnado que somos. E todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social, cultural na Terra, todos, pensem em Platão, pensem em Sócrates, pensem em Epicuro, pensem em Joana de Ângeles, pensem em Francisco de Assis, pensem em Paulo. Todos eles não abriram mão da sua fé. E nos trouxeram progresso ético, nos trouxeram progresso social e cultural na Terra. A presença da fé é o estímulo para cada um de nós, para sairmos da sombra de nós mesmos, da escuridão de nós mesmos, para a luz. Só conheceremos a verdade quando sairmos da escuridão de nós mesmos, através da fé, e nos direcionarmos para a luz. O futuro pertence a nós. Nesse momento podemos não ter a fé que gostaríamos, mas estamos a caminho. Não devemos nos culpar por isso. Estamos em aprendizado. Senhor, hoje eu falhei, mas amanhã me esforçarei novamente. Senhor, a dor que me traz, eu preciso compreender por que eu tenho que passá-la. Não é conformismo como muitos pensam. É vivenciar, é analisar com fé o momento que eu estou vivenciando, o desequilíbrio que talvez a minha família esteja passando, as dificuldades que eu estou enfrentando. É nesse momento que a nossa fé se faz presente. É nesse momento que esses cometimentos começam a nos pressionar e que nós mostramos o quanto já entendemos o Evangelho do Mestre Jesus. O que eu estou dizendo com isso? Não permita que a tua fé no futuro desfaleça. A fé no futuro é o exemplo do Mestre Jesus. Eu me vou preparar outras moradas para vós que eu amo. Jesus nos dá essa esperança. Ele diz, olhem para o futuro. Não pegue a charrua, não pegue o arado e olhe para trás, para o campo que você já cultivou. O que você semeou lá, você vai colher. Se você semeou pouca fé, você colherá pouca fé. Se você semeou dor, você colherá dor. Se você semeou paz, você colherá paz. Mas não olhe para trás, olhe o campo que está à sua frente. Coloque a sua fé em mim, porque eu vos espero de braços abertos, e eu os reconhecerei perante o Pai. Quando a fé desfalece em nós, por causa de algumas circunstâncias que não são favoráveis, que nos causam sofrimento e dor, é nesse momento que ela parece ameaçar todos os nossos ideais de enobrecimento
É nesse momento que nós devemos mostrar que sim, temos fé. Mesmo que esteja sangrando o meu coração, mesmo que minha mente esteja perturbada, eu preciso confiar nessa fé que está em mim. O Mestre Jesus nos diz: vós sois luz. E a luz precisa brilhar, mas ela não brilha em nós enquanto nós não permitimos, enquanto nós nos mantemos fechados em nossa pulca crença em Jesus e no Mestre. Fortalecer a nossa fé é o combustível da nossa razão. Não existe fé forte apenas no achismo, apenas no que o outro fala. Eu preciso construir a minha fé. A minha fé ela só se solidifica quando eu trabalho a mesma, quando eu crio fundações fortes, profundas, que nenhuma outra tempestade irá abalar ou colocar por terra, para que não haja sombra de dúvida em mim, para que não entorpeça os meus sentimentos. Quantas dores nós nos defrontamos no dia a dia com irmãos nossos que se desesperam, se angustiam, se desequilibram, e os seus sentimentos são tenebrosos, são escuros, e não conseguem olhar para si e compreender que é um momento de aprendizado, porque ninguém passa pela terra sem a angústia. Ninguém passa por este planeta sem a dor. Ninguém passa por este planeta sem o sofrimento e a perseguição do seu próximo. Jesus nos ensinou isso. Jesus foi perseguido. Jesus foi traído por eles mesmos, por um dos seus grandes apóstolos, que hoje é Judas o redimido. Jesus foi torturado, foi vilipendiado, foi esbofeteado e crucificado. E o que o Mestre diz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso é fé. Pai, perdoa o meu inimigo porque ele não sabe o que está fazendo. Ele ainda vive na escuridão. Ele não sabe o caminho da fé, que eu já sei. Nós precisamos compreender isso. A capacidade que nós temos da fé no nosso futuro. Olhar para frente e saber que tudo passa, menos o Espírito. O Espírito evolui. O Espírito brilha a cada dia. O Espírito se manifesta a cada momento em que ele olha para o outro irmão que está em uma situação de grande sofrimento e ainda ataca você por tentar ajudá-lo. Mas é preciso compreender isso, porque Jesus nos ensinou que é socorrendo o próximo, é socorrendo o nosso irmão, que nós nos tornamos os bons samaritanos. Aqueles que eram odiados, aqueles que eram perseguidos, mas que cuidou do seu inimigo quando ele foi atacado e quase morto. Ao permitirmos que a nossa fé desapareça, nós estamos negando Jesus. É importante compreender isso. E Jesus nos disse: todo aquele que me negar diante do Pai, eu o negarei também. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Porque eles estão ainda nas sombras, na escuridão, não são capazes de compreender a luz. O Mestre nos ensina o que é necessário fazermos. E não é porque o Mestre não nos ama, ao negar-nos diante do Pai. Não é isso. Ele está nos dizendo: se você não me compreende, eu que sou filho, tanto quanto você, como irá compreender o Pai? Como irá compreender esse amor universal se não acredita nem naquilo que eu ensino a você, nem naquilo que eu te falo, nem naquilo que eu demonstro? Precisa acreditar em mim para que possas compreender o caminho da fé que leva ao Pai. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Veja o Mestre dizendo: Pai, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Seja feita a tua vontade e não a minha. Fé que o Mestre nos ensina a cada dia. E dessa forma, nós vamos entendendo um pouquinho mais sobre a fé. Ela é um imperativo. A fé é um imperativo. Ela determina ações da nossa parte.
ela é imposta a nós, homens e mulheres. Não faz distinção. Ela nos impõe o dever de pensar. Ela nos impõe o dever de estudar. Ela nos impõe o dever de refletir sobre o que estamos estudando e sobre o que estamos pensando. Ela fortalece as nossas resistências morais. Ela nos prepara para momentos difíceis de enfermidades, momentos difíceis de solidão, momentos difíceis de desemprego, momentos difíceis de inquietações, momentos difíceis de infortúnios, momentos difíceis quando eu penso que a minha vida já não vale mais a pena ter continuidade, quando eu penso em tornar-me um autocida, tornar-me um suicida de mim mesmo. Eu preciso ter o espírito tranquilo e a fé me dá isso. A fé me proporciona o avanço no próprio planeta em que nós estamos, nessa terra que nós estamos. Porque quando nós estamos sem fé, nós somos como uma embarcação, sem bússola, flutuando, perdidos num grande oceano. Nós, se não tivermos fé, nós somos um espírito sem bússola, vagando por esse imenso oceano que chama-se a casa do Pai. Porque a fé é a estrela polar, ela é um brilho na noite escura da nossa alma, ela nos aponta o rumo para a nossa vitória. A fé faz com que nós tenhamos força e vitalidade, ela constitui a segurança de cada um de nós em qualquer empreendimento que vamos fazer. A fé é equilíbrio e vida. A fé estabelece as linhas do comportamento ético. Isso é correto? Isso está de acordo com os mandamentos do Mestre? Se não está, eu preciso ter fé e não fazer. Compreender que, embora eu tenha a oportunidade, eu me recuso a continuar nesse caminho de sombra. Me conduz a objetivos mais elevados. A fé é um tema rico e maravilhoso, mas o nosso tempo passa e é necessário encerrarmos um pouco sobre essa questão da fé. Mas eu quero terminar da seguinte forma: a fé é a alma da vida. A fé, sem ela nós perdemos o significado de viver e evoluirmos. Confiem no Mestre Jesus. Por mais difícil que sejam as situações que estamos vivendo, tenham fé. E no grande momento de desespero, não clamem e não reclamem. Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perda de tempo. Clame ao Pai e Ele vos ouvirá no silêncio do teu quarto e saberá antes de pedir o que você realmente necessita. Tenham fé, porque o Pai sempre nos atenderá naquilo que nós precisamos para nós evoluirmos em direção a Ele, como espíritos que somos, retornando à casa do Pai, como filho pródigo que um dia deixamos. Muita fé a todos no dia de hoje, nos dias seguintes e nos dias seguintes. Não se desesperem, criem esperança, se fortaleçam e saberão que estão no caminho correto. Paz a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, nos iluminando hoje e sempre.